Boa noite a todas, boa noite a todos. Bem-vindos à nossa segunda noite do quarto Educonsul, cuja temática é Educomunicação para a democracia e para a cidadania. Ontem à noite nós tivemos uma mesa muito interessante, que discutimos questões ligadas ao contexto de desinformação e de uma educação e uma comunicação para a cidadania, né? Hoje à noite nós vamos ter a mesa da educomunicação para os direitos humanos e para a diversidade, porque em uma sociedade que se quer democrática, é primordial, é central o direito à igualdade e o direito à diferença, né? Como diz Boaventura de Souza Santos, e citado ontem, temos o direito de ser iguais, sempre que a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes, sempre que a igualdade nos descaracteriza. Então, nessa perspectiva de direito humano à comunicação para todos e para todas, direito à igualdade e à diferença, é que nós vamos ter o prazer de acompanhar, de participar dessa nossa segunda mesa, nossa segunda noite. Para tanto, nós convidamos a querida Merli Leal, professora da Unipampa, para fazer a mediação. A professora Merli é associada integra a Associação Brasileira de Profissionais e Pesquisadores da Educomunicação e também a Associação de Pesquisadores de Educação Popular. Com a palavra, a Merli. Bom encontro para nós. Boa noite a todos, a todas e a todos. É uma grande satisfação estar aqui hoje, né, mediando essa mesa tão diversa e tão potente. Já queria de antemão agradecer a toda a equipe, né, da Rede Salesiana, o grupo aqui da Educomunicação da região Sul. É um momento muito importante esse da gente poder fazer essa discussão. Acho que a gente está vivendo um momento, inclusive no Brasil, que esse tipo de debate ele é fundamental, né? Porque a gente precisa falar de democracia, de direitos humanos, de questões que estão, de certa forma, né, nas pautas hoje, e que a gente sabe da necessidade de discuti-las. Bom, meu nome é Merli Leal Silva. Eu sou graduada e mestre em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, sou doutora em educação pela USP e sou pós-doutora em comunicação pela URGS. Eu sou docente universitária desde 1990 e desde 2011 eu sou professora da Universidade Federal do Pampa, onde eu atuo no curso de Publicidade e Propaganda. Eu coordeno o núcleo de estudos em agroecologia da Unipampa, com o apoio do CNPq, e também coordeno o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB, né, de São Borja. Sendo que todos os projetos que eu atuo, eles têm a educomunicação popular como um referencial teórico-metodológico. Desde 2007, eu desenvolvo pesquisas a partir do Paulo Freire, né, eu tenho um trabalho bastante extenso de formação freiriana. E, atualmente, aqui na universidade, a gente também tem um grupo de pesquisa chamado Afrotelas, onde a gente, né, busca entender o audiovisual a partir da perspectiva do feminismo negro. Então, são questões assim, bastante, né,
potentes que a gente trabalha aqui. Eu acho que é, né, importante a gente convidar vocês para conhecer os projetos que a gente tem atuado. Bom, hoje eu vou fazer a mediação da mesa Educomunicação, Direitos Humanos e Diversidade, do quarto Educonsul, Educomunicação para Democracia e Cidadania, promovido pela ABPCOM, Núcleo Regional do Rio Grande do Sul, em parceria com a Rede Salesiana Brasil e a Universidade Federal de Santa Maria. Bom, eu vou fazer, antes de apresentar as pessoas maravilhosas que vão debater com a gente hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o que é educomunicação, né, na perspectiva do professor Ismar Soares. A educomunicação é um campo de mediações. Ela firma-se principalmente na América Latina como um referencial teórico, metodológico, que sustenta a inter-relação comunicação e educação como um campo de diálogo, espaço para o conhecimento crítico e criativo, para a cidadania e para a solidariedade. Mário Kaplun e Paulo Freire conectaram dois campos de conhecimento para que a comunicação fosse educativa, libertadora, periférica e representativa. A educomunicação popular constrói com as classes oprimidas, através do diálogo mediadas pelo mundo, uma ocupação dos espaços midiáticos ao revés do discurso das mídias hegemônicas. Uma pedagogia crítica dos meios de comunicação se torna vital para a luta democrática, em busca da cidadania plena para o povo brasileiro. Assim, tenho inserido a comunicação em todas as atividades formativas de ensino, pesquisa e extensão, transversalizando os temas de gênero, agroecologia, feminismo negro, empoderamento e crítica social. Mais do que conhecer as mídias, necessitamos lê-las criticamente e, assim, definir como queremos ser representados, acessando conteúdos como emissores e não apenas como receptores. Na escola, na associação comunitária, no posto de saúde, etc., as ações educomunicativas provocam, sem dúvida, mudanças consistentes na sociedade. Então, eu vou começar a apresentar essa mesa maravilhosa, né? Nós vamos ter hoje 3 mulheres bastante importantes, potentes, lutadoras, né? Que lutam pela educomunicação e pela democracia nesse país, né? A professora Vera Lúcia Radatz, ela é doutora em Comunicação e Informação pela URGS, ela integra o núcleo RS da BPCOM, ela é pesquisadora do Umbral Fronteiras, URGS, e do Grupo de Investigação em Rádio, Fonografia e Áudio da UFSC. Ela é organizadora do livro Educação e Comunicação para os Direitos Humanos, editados pela editora Ijuí. A professora Daniela Ude, ela é professora associada da UFJF e da UFSCar. Ela coordena o Flores Raras, Grupo de Pesquisa e Educação, Comunicação e Feminismos. É pedagoga, feminista, pesquisadora e escritora, com graduação, mestrado e doutorado pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e pós-doutora em Sociologia no IFCH da Unicamp. E, por fim, a minha colega, a professora Sátira Machado, que trabalha comigo aqui na universidade, professora de Culturas Afro-Gaúchas, com destaque para a literatura negra do poeta Oliveira Silveira, na Universidade Federal do Pampa, doutora em Comunicação pela Unicinos e pós-doutora em Comunicação pela UFSM. Ela lidera o grupo de pesquisa Cria Negra, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, UNEAB, do campus Jaguarão. É curadora e coordenadora executiva do projeto RS Negro e da exposição Palmares Não É Só Um, São Milhares. Então, sem mais delongas, né, eu vou passar, então, a palavra, né, para a gente começar a ouvir essas mulheres maravilhosas. Vamos começar, então, pela professora Vera. Tá? Então, professora Vera, por favor, sinta-se acolhida e recebida, né, e vamos debater e conversar. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Boa noite a todos os participantes deste quarto Educonsul. Boa noite, Merle, a querida colega Rosane, e é uma honra estar partilhando desta mesa junto com a Daniela
e junto com a sátira, defensoras, né, dos propósitos da educomunicação. O Educonsul está já há muito tempo nas nossas vidas. Tive a possibilidade de organizar em 2013 o segundo Educonsul em Ijuí, junto com a Universidade Federal de Santa Maria, na parceria com a professora Rosane Rosa. Então, voltar a esse Educonsul para falar de educomunicação para os direitos humanos é hoje uma satisfação muito grande para mim. Então, vou controlar meu tempo aqui também, peço a Merle que me avise quando faltar 5 minutos aí, e vou compartilhar, então, a apresentação para quem quiser, então, dar uma espiadinha e fixar o visual, porque sempre temos na plateia, né, na audiência, aqueles que são visuais, aqueles que são auditivos. Então, para os visuais, eu vou compartilhar a apresentação aqui. Quando nós começamos a pensar esse Educonsul junto com o núcleo, não poderíamos deixar de fora esse tema, que é a educação para os direitos humanos. Para mim, uma perspectiva muito cara, já que o tema do evento fala de cidadania e fala de democracia, e não tem como pensar essas duas coisas sem passar pela questão dos direitos humanos. Nesses 20 minutos, então, vou conduzir a reflexão a partir de 3 momentos. O primeiro, para pensar um pouquinho essa concepção de direitos humanos quanto à sua dimensão histórica e ética, e a relação com o Estado democrático de direito. Pensar também, num segundo momento, a educomunicação nessa perspectiva dialógica e prática para o desenvolvimento do senso da cidadania e da cultura dos direitos humanos na sociedade digital. E, por último, então, traçar algumas dinâmicas e estratégias de educomunicação para os direitos humanos na educação, a partir das experiências com projetos ao longo da nossa vida, principalmente acadêmica. Quando que começamos a pensar em direitos humanos, né? Especialmente no pós-guerra e com a publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, da qual o Brasil é um dos países signatários. Esse documento é a condição para que valores e princípios de ordem ética e moral, né, que defendem os direitos da humanidade, os direitos humanos e de caráter universal, sejam observados internacionalmente. Então, é um parâmetro para pensar a dignidade, a liberdade e a fraternidade em âmbito universal. Nós, ao longo da nossa história, não só no Brasil, mas também na América Latina, passamos por... os estados passaram, então, por regimes, né, ditatoriais. Aqui no Brasil, a gente teve os anos de chumbo, justamente quando os direitos humanos foram desrespeitados. E no que diz respeito ao que nos toca na pesquisa, pensamos esse desrespeito em relação à liberdade de expressão também, ao direito de comunicar, ao direito de ser informado e de informar. E quanto a isso, nas nossas pesquisas relacionadas ao Rádio de Fronteira, nós registramos muitos depoimentos de violação exatamente a esses direitos: o direito à comunicação, a liberdade de expressão e ao direito de informar e ser informado.
Esses direitos vão estar garantidos mais tarde, né, na Constituição Cidadã, no artigo 5º da Constituição. Mas isto não significa, né, que eles estão efetivados. Uma coisa é estar garantido o direito humano, outra é ele estar sendo efetivado na prática na nossa sociedade. Nós vivemos um Estado democrático de direito, e que significa que deve ser respeitada a liberdade, a fraternidade, as diferenças e os direitos humanos. Não é exatamente o que nós verificamos na prática, né, nos últimos anos, porque também há uma concepção um tanto errônea do que são, de fato, os direitos humanos. Há uma concepção, muitas vezes, que entende os direitos humanos só para alguns, ou que defende determinadas categorias, mas não. Os direitos humanos, eles são para você, eles são para mim, são para os outros. Os direitos humanos são para todas as pessoas. E o Norberto Bobbio, que ele escreveu um livro chamado A Era dos Direitos, e que foi para mim fundamental para entender um pouco melhor esta questão dos direitos humanos, diz que os direitos humanos eles estão relacionados a toda a humanidade, ou seja, toda a humanidade deve partilhar, então, de valores comuns, e que devemos crer na universidade desses valores. E o que é o universal para ele? O universal significa não algo dado objetivamente, mas algo subjetivamente acolhido pelo universo dos homens. Então, está aí uma das dificuldades, né, para se entender por que eles não são efetivados também na prática, né? Entre esses direitos humanos, e que dizem respeito ao universo no qual nós estamos falando hoje, estão o direito à educação, o direito à comunicação e à informação, e a liberdade de expressão. Bem, esses direitos, eles estão relacionados às 3 dimensões sobre as quais, as 3 dimensões de direitos sobre as quais o Bruno já falava na noite de ontem na mesa, que são os direitos civis, os direitos sociais e os direitos políticos. E o direito à comunicação, à informação e à liberdade de expressão são direitos relacionados à esfera pública. Do cruzamento de todos esses direitos humanos, eu acredito que resulta o centro das nossas pesquisas, a educomunicação. Do cruzamento dos direitos humanos resulta a educomunicação. A professora Rosane Rosa já falava no 2º Educonsul que a educomunicação pode ser considerada também um direito humano. Educomunicação. A Merle já traçou, né, alguns parâmetros para se entender a educomunicação no início da nossa fala de hoje, né? Nós nos inspiramos, é claro, Caprum, Paulo Freire e também Martim Barbeiro, Jesus Martim Barbeiro. Para mim, o Martim Barbeiro, nos seus escritos mais recentes, e especialmente naquele livro sobre a educação e as tecnologias, publicado em 2014, ele fala, por exemplo, em saberes sem lugar próprio. Ele diz que há mais modos de percepção e de linguagem, que há novas sensibilidades e escrituras. São novas narrativas, né? Para ele, há um novo mundo de relação entre os processos simbólicos
que constituem, é claro, o mundo simbólico é constituído dentro do cultural, e as formas de produção e de distribuição destes serviços, e também dos bens. Martim Barbeiro, quando ele fala nesses saberes sem lugar próprio, ele está falando de todos os saberes que se encontram para além da escola formal. Então, ele vem dar conta de uma nova concepção de saber, né, que está relacionada a uma educação não apenas nas mãos da escola formal. É uma perspectiva que considera a questão dialógica, né, inspirada em Paulo Freire também, e uma prática que se constitui como um ecossistema, a partir das ideias dele, a partir de Ismar de Oliveira Soares, o nosso mestre, né? E esta concepção, então, vai nos mostrar que todos esses saberes, eles são atravessados, estão cruzados, eles são transversais e interdisciplinares, estão dentro e estão fora da escola. A educação, então, ela passa a ser compreendida de forma mais ampla, para além dos espaços da sala de aula, contextualizada com diversas realidades. E hoje, mais do que nunca, né, no mundo online e no mundo offline. E o grande desafio nessa esfera, digamos assim, é se reconhecer como sujeito na relação com os outros, de forma a contribuir para que a sociedade possa ser mais justa e mais democrática. A gente falou bastante ontem de cidadania e de democracia. Para que isso aconteça, essa sociedade, então, requer homens livres para exercer o seu pensamento, homens livres para realizar ações não só para si ou seu grupo, mas livres para pensar o coletivo, né? E assim, claro, provocar novas sensibilidades e sociabilidades. E a educação me parece ser o caminho, porque o conhecimento hoje, ele se constrói ao mesmo tempo em que ele se renova e se regenera. Não é algo dado, é algo em permanente evolução, né? E é importante que um ensino de qualidade, então, vise, né, essa abertura, essa provocação, essa propagação de sujeitos protagonistas e que possam desenvolver, então, a sua cidadania. É preciso, nesse ínterim, continuar falando de direitos humanos, né? O caminho mais apropriado, eu acredito, é a educomunicação, naquilo que ela se propõe pela sua essência, ou seja, não apenas provocar, mas ler e interpretar o mundo de forma dialógica e crítica, a partir de ações que contemplem o ser humano em toda a sua integralidade, no seu potencial comunicativo, criativo e criador. Pela educomunicação, o sujeito é o protagonista do processo que ele vai compreendendo à medida que faz parte dele. E, para tanto, em que nós apostamos? Numa escola aberta, democrática e cidadã. O que seria essa escola aberta, democrática e cidadã? Uma escola aberta é aquela aberta para o desenvolvimento, no meu ponto de vista, de projetos educomunicativos, que pensem as tecnologias, o digital, a inteligência artificial,
não como o centro de tudo, mas como ingredientes de uma cultura. E é por isso que é necessário compreender criticamente esse universo de tecnologias que a gente mergulha, a partir da comunicação como um direito, como extensão do homem, porque o sujeito ele também vai se definir por sua linguagem e por sua cultura. Uma escola democrática que permita a expressão da pluralidade, da diversidade de vozes, com livre acesso à informação e à produção do conhecimento. Se uma escola é aberta, provavelmente essa escola vai ser democrática, porque ela vai permitir, então, que os diferentes seres que ali transitam possam se expressar e possam ter voz. E também uma escola cidadã, que seja um espaço de aprendizagem para a vida, onde os estudantes eles possam se desenvolver integralmente, quanto ao senso crítico, à inteligência, às relações humanas e também conhecer os seus direitos e deveres. E não é utopia, não. Isso é possível. Como é possível? Acredito eu que pela educomunicação. Neste momento, a educomunicação é a perspectiva teórico-prática que pode sustentar este tipo de escola aberta, democrática e cidadã, e fornecer as ferramentas para ajudar a conhecer e defender os direitos fundamentais que são para todos. Mas é preciso multiplicar as forças para falar de educomunicação. Não basta que a educomunicação esteja apenas dentro da escola, né? É preciso fazer a educomunicação chegar em outros lugares, fora da escola. É preciso entrar na universidade, associações, enfim, ir aonde o cidadão está. E aí eu já falo um pouco a respeito de algumas estratégias em que nós podemos comprovar, né, experiências de projetos em que podemos comprovar isso que eu estou dizendo, de que nós precisamos falar de educomunicação e fazer educomunicação junto às crianças, os jovens, os adultos. Você pode estabelecer, por exemplo, rodas de conversa na comunidade, até 2020, ali no período de 2014 a 2020, dentro do Núcleo de Informação, Educação, Informação e Direitos Humanos da Unijuí, nós realizamos muitas atividades, né, de extensão na comunidade, nas escolas, falando de direitos humanos, falando de educomunicação e realizando atividades nesta área, para que as pessoas elas saíssem do seu lugar de conforto, não só o professor, mas também o aluno, e passasse, apenas em vez de consumir, produzir conhecimento. E assim Vera, tornam protagonistas. Sim. 4 minutinhos, tá? Só para te avisar. Obrigada, Merle. Então, me encaminhando para o encerramento, falar de educomunicação para os direitos humanos é refletir e debater sobre os temas mais relevantes para a sociedade, mas de forma interdisciplinar. Pelo Umbral Fronteiras, da URGS, que é um projeto que a gente estuda fronteiras, eu pesquiso rádios de fronteira. E neste contexto, a gente percebeu um movimento muito forte, por exemplo, das migrações crescentes nos últimos anos, né, na América Latina, e especialmente a vinda de venezuelanos, né, que chegam ao nosso país em grande número. E nesse cenário, algumas escolas acolhem esses migrantes, né, esses imigrantes, esses refugiados, muitas vezes. Então, no que diz respeito aos direitos humanos e à educomunicação,
a gente pode pensar como que essa escola ela pode garantir, por exemplo, que esses seres sejam acolhidos, tenham voz, tenham participação e possam também produzir conhecimento e interagir com a nossa cultura. Eles precisam, no primeiro momento, se adaptar, né, a essa cultura brasileira, mas eles também são sujeitos de cultura prontos para trocar. E eu penso que a educomunicação, ela seja, mais uma vez, né, então, a perspectiva que pode ajudar qualquer sujeito, seja ele um sujeito nato ou um migrante, né, possa ajudá-lo a se encontrar. E mais do que isso, a ser partícipe de uma coletividade, ter voz, ter vez, falar, ser ouvido, exercer o seu direito à comunicação e à informação. E mais do que isso, né? A uma educação de qualidade que seja concebida pelos direitos humanos, pelo direito à liberdade de ser o sujeito que é. Portanto, discutir os problemas que a sociedade está vivendo é pensar sobre direitos humanos e dar um passo na direção de uma educomunicação para esse fim, tendo em vista uma sociedade mais justa, mais humana e solidária. Muito obrigada. Muito obrigada, Vera. A gente vai depois fazer os comentários a respeito da tua fala, né, que tem várias questões aqui para a gente debater. Então, vou passar agora, né, para a Daniela Awad, né? Daniela vai falar um pouquinho sobre educar meninas e meninos, né, as relações de gênero. Então, eu gostaria de convidar, né, a Daniela para seguir no debate com a gente, né? E depois chamaremos a nossa colega Sátira, e aí nós vamos depois abrir, né, para perguntas e também para a gente fazer, né, algumas considerações a respeito das três falas, tá? Então, por favor, Dani, seja bem-vinda. Boa noite, é com muita felicidade que eu aceitei fazer essa fala hoje, compor essa mesa, com muita felicidade que eu, ex-aluna salesiana, estou aqui com vocês, inclusive na minha mesa tem uma Nossa Senhora Auxiliadora, mãe e mestra. Eu me formei no Colégio de Santa Inês das Irmãs Salesianas, à época que Irmã Maria Rita Perrillier era diretora da Casa Provincial. Então, eu tenho as melhores recordações do Colégio de Santa Inês, da Rede Salesiana. Minha orientadora, a professora Maria Vitória de Mesquita Benevides Soares, que orientou esta obra sobre a qual nós vamos falar um pouco hoje, ela também tem uma trajetória dentro de Casa Salesiana, as tias dela são irmãs salesianas, e ela, Maria Vitória Benevides, minha orientadora no mestrado e no doutorado, era da Comissão Justiça e Paz, escreveu o livro Fé na Luta, né, das relações entre a luta pela democracia e a Igreja, que hoje a juventude conhece e ouve falar, por exemplo, com o trabalho maravilhoso que o padre Júlio Lancelotti, por exemplo, faz, mas tem nas casas salesianas variadas perspectivas de acolhida e abrigamento de populações urbanas, inclusive em condições de cortiço, de rua. A obra salesiana é imensa, é maravilhosa, e eu sou fruto dela, então não poderia deixar de falar a minha saudação para as irmãs que estão aqui, para os salesianos e salesianas leigos
que estão aqui e que constroem conosco esse evento. Bom, esse livro para o qual vocês me chamam, a partir do qual vocês me chamam hoje para falar, foi fruto de uma tese. Esta tese que eu estou mostrando aqui, que foi defendida na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e que se chama Relações de Gênero nas Práticas Escolares, da Escola Mista ao Ideal de Coeducação. É uma tese que se beneficia de um debate sobre escola mista na França, na Espanha, na Itália. Eu faço um tour cultural, inclusive por isso eu fiquei com medo de fazer slides, porque fica maçante, eu não tenho o mesmo talento da professora Vera, então eu não fiz slides. Ao lado disso, devo dizer que vocês podem encontrar artigos sobre esta tese e sobre o que eu venho produzindo atualmente, porque essa tese foi defendida em 2004, né? E sobre essa tese, o que eu produzi depois, o que eu venho produzindo atualmente, inclusive com as orientandas do grupo de pesquisa e pesquisadoras do grupo Educação, Comunicação e Feminismos, cujo nome antissocial é o Flores Raras. Vocês podem, inclusive o pessoal aqui do apoio vai colocar o site do Flores para vocês verem, entrarem, e lá no site do Flores tem uma série de coisas. Tem música, tem indicação de livro, você clica, tem artigos, tem um Flickr que você pode ver fotos das nossas ações acadêmicas de extensão, de pesquisa e de militância, porque nós também somos um coletivo feminista, né? E aí vocês vão dizer assim, gente, mas o que esse povo da Educom foi chamar, Daniela, de uma tese de 2004? Gente, pois então, sabe o ministro que foi preso ontem? Foi solto hoje porque branco, homem, hétero, rico, não fica preso no Brasil por muito tempo, embora continue criminoso, né? Ah, mas até que se prove algo contra ele, está aprovado, né? E aí, então, naquela época em que eu e o ministro éramos alunos do doutorado da USP, eu produzi essa tese. Pois justamente agora que eu sou professora de federal e o Milton é ministro, não pode falar disso na escola. Não pode. Porque fica aquela coisa, mamadeira de piroca, querem que as crianças sejam lésbicas. Olha, eu não aprendi sobre gênero e feminismo na rede salesiana. Inclusive, devo dizer a vocês, o meu primeiro marido era sobrinho de padre. O meu segundo marido, ele foi filho de um rapaz que quase foi padre. Todos salesianos, que a gente é raiz. E agora eu sou casada com uma moça. Pensei que vocês iam achar que eu ia dizer que eu tinha evoluído para o menino Jesus. Não, não vou pagar de Madalena. Agora, gente, os salesianos são conhecidos pelo humor, por gentileza. Sorriam. Mas o que eu estou, então, querendo dizer a vocês com isso é que esse debate de gênero, ele não é de hoje. E ninguém vai ficar lésbica ou gay porque leu sobre relações de gênero. Para não falar, que eu nunca ouvi falar de gênero na escola, no ensino médio, eu tinha uma professora chamada Marilis Pavani, quando eu fazia colégio Santa Inês, magistério, habilitação específica de segundo grau para o magistério. E ela levou um livro da professora Eleiete Safiotti. A Eleiete Safiotti escreveu O Poder do Macho, que é um livrinho de divulgação da tese de livre docência dela. Assim como este livro é um livro de divulgação desta tese aqui, que faz esse cross cultural. E a gente leu O Poder do Macho lá no ensino médio. A professora salesiana leiga nos deu o livro. E isso foi incrível, porque nós, então, descobrimos que era possível entender a perspectiva feminista na educação. Mas veja, se eu não tivesse conhecido isso no ensino médio, eu teria conhecido na universidade, com as minhas professoras. Mas nós sabemos que isso nem sempre acontece, né? Que nas universidades, tanto de comunicação, nas faculdades, quer dizer, nos cursos de jornalismo, de pedagogia, nos variados cursos nas ciências humanas, nas sociais aplicadas e na área de saúde também, as questões de gênero e de identidade sexual,
e de orientação sexual, que são questões diferentes, não são faladas. E aí as pessoas muitas vezes se sentem despreparadas para trabalhar com essas questões e acham que essas questões são um problema, quando, na verdade, o problema é a falta de desconhecimento, é o preconceito. Bom, esse livro, que foi escrito em 2005, cuja tese é de 2004, teve agora, em 2021, uma segunda edição. Para minha surpresa, é um dos livros que mais cai em concurso de professor de ensino básico, de educação básica no Brasil, né? Segundo, inclusive, uma pesquisa feita pela revista Nova Escola. Então, o que eu devo dizer a vocês é que, por mais que se tente não falar de gênero na escola, mais necessário é. Tanto que vocês veem a questão do aborto da menina de 11 anos, que foi negado pela juíza e que foi obtido com liminar, né, em reforma da decisão judicial. Ora, ninguém gosta de fazer propaganda de aborto, política de aborto, mas justamente porque nós somos a favor da vida, nós não queremos que uma criança de 11 anos, ao parir outra, possa morrer. Porque, sim, uma criança de 11 anos pode vir a ter complicações sérias de saúde ao parir, ao gestar e ao parir. E, a despeito disso, há um regramento legal que prevê que o abortamento, o direito ao abortamento, em casos de estupro previstos em lei. No entanto, essa lei se desdobra na prática com um verniz religioso. E variados políticos usam esse debate não para defender a vida, mas para falar disso que hoje chamam de pauta de costumes, antigênero, abaixo a mamadeira de piroca. Horrível, né, gente? De uma falta de gosto, esse tipo de figura de linguagem, né? Para criar fake news, para difamar propostas políticas e projetos de sociedade que são contra privilégios, que estão contra a classe dominante e que são a favor da liberdade, a favor do extermínio das opressões e dos opressores, extermínio dos opressores não pela morte deles, né? Mas pelo fim de uma série de privilégios que faz com que a universidade seja sempre branca, os autores sejam sempre homens, né? E que o poder nunca mude de mãos. Então, nesse sentido, essa mesa ela é muito interessante, não só pela temática, mas também porque tem a mim, mulher feminista. Eu adorei quando as intérpretes fizeram assim para falar feminista. Eu tenho certeza que nós todas teríamos que ter um letramento em Libras, assim como todas as pessoas, inclusive as mulheres das letras e das Libras, teriam que ter um letramento em gênero, em raça, porque há uma gramática que exclui. E aí, assim como nós não sabemos muito de Libras, não sabemos nada de Libras, não é incomum que mulheres das letras, de todas as letras, italiano, inglês, Libras, também não saibam de gênero, também não saibam de raça, não é? Então, eu digo isto porque nós estamos diante de um problema de formação, de educação, de comunicação, e aí é nesse feixe de lacunas que eu me encontro, então, com a também pesquisadora e co-líder do grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Feminismos, a professora Cláudia Regina Lani, que no nosso grupo fala muito do direito à comunicação, assim como eu falo do direito à educação, né? E da centralidade da comunicação e da importância da leitura crítica dos meios para que nós nos reconheçamos neles, não apenas estejamos representadas, né? Não apenas existe uma mulher negra, uma mulher lésbica no programa de televisão, mas também o que lá nós estamos fazendo, né? Porque nós queremos as mulheres na televisão, mas não na banheira de gel. Nós queremos as mulheres negras na televisão, como médicas, como engenheiras, também como dançarinas, né?
mas não apenas. Né? Queremos como a madame que carrega o cachorrinho na novela. Uai, mas tem que ter madame na novela e a categoria classe. Que se debata a categoria classe. Inclusive com todo o tipo de debate que pode haver. E aí é muito interessante, eu estou dizendo isso porque eu acabei a gente acabou de comprar, primeiro cachorro comprado aqui na nossa casa, um pug. É o pug da treta, porque comprar ou adotar, bom, a treta atual é o pug, né? Porque é militante, até em casa de militante, até quando se ganha um pug tem treta. Mas estou dizendo isso porque a leitura crítica do que se passa ao nosso redor, né, do que a gente vê na televisão, até o cachorrinho que a gente ama, é muito importante. Aí vocês vão dizer assim, nossa, mas aí acho que se dá um tiro na cabeça. Não, vão dar em nós. Dão em nós o tiro. E aí, o que é esse tiro? É a gente ter uma sociedade que vota em pessoas que implantam necropolítica, em genocidas, que levam outras pessoas a serem assassinadas, que têm as mãos sujas de sangue. E sim, eu estou falando de quem vocês acham que eu estou falando, e aqui o público é seleto, sabe exatamente, estou falando para quem não precisava. Mas nós sabemos que isso aqui tudo vai ser gravado, e sempre é bom a gente pensar acerca da importância da gente trabalhar gênero, trabalhar orientação sexual, trabalhar raça, e da importância de que os homens brancos, héteros, em mesas, não estejam lá. Vocês, homens brancos, héteros, que estão por aí hoje nessa fala, saibam, mulheres negras falaram o mesmo que autores brancos. Mulheres lésbicas, mulheres trans, falaram o mesmo que homens brancos. Procurem os textos destas pessoas, citem os textos destas pessoas, enegreçam as bibliografias dos seus cursos, lesbianizem as bibliografias dos seus cursos, não é? Porque é muito importante, representatividade importa, e como, né? O que é que nós, mulheres lésbicas, queremos? Eu quero muito que todas as pessoas saibam que, além de ser líder do grupo de pesquisa com Cláudia, eu também sou casada com ela, também educamos juntas uma filha, e não fazemos isso sozinhas. Antes de nós, muitas outras famílias de mulheres maravilhosas vieram antes de nós e abriram esse caminho com sangue, suor, lágrimas, alegria e muito amor, né? E luta. Ora, mas nós também produzimos conhecimento. Nós também somos cientistas. Nós também somos a excelência das universidades federais, onde nós somos professoras, né? Então, é muito importante que a gente lute, porque no atual estado de coisas, nós vamos ter novamente o companheiro Luiz Inácio e o companheiro Geraldo, olha, esquisito, né? O companheiro Geraldo na vice-presidência, na presidência, se tudo der certo. No entanto, o nosso projeto de tudo dar certo antes disso, né, era ter a Benedita da Silva e a Luísa Erundina de vice, né? Era ter a Sátira como ministra da Igualdade Racial, mas também a Sátira como ministra da Comunicação. Porque a gente não quer só as negras na igualdade racial e as lésbicas na diversidade. Nós queremos, eu quero ser ministra da Educação. E prometo que eu não vou ser presa, e vou ter uma pasta maravilhosa. Na verdade, eu não quero, viu, gente? Eu quero mesmo ir para a praia. Mas eu gostaria muito, por exemplo, que a Amélia Marrô, professora da UNEB, e que foi pró-reitora de diversidade daquela casa, da Estadual da Bahia, fosse ministra da Educação ou secretária de Educação do governo do Estado da Bahia, quando o Partido dos Trabalhadores lá fosse governo, não é? Então, vejam, o que nós queremos ao publicar um livro como Educar Meninas e Meninas, Relações de Gênero na Escola, em pleno 2021? Todo mundo já devia estar sabendo sobre o que se trata, não é? Só que não sabe. E não é só a extrema-direita que não sabe, ou diz que não sabe e acha tudo um absurdo.
nós temos no próprio campo da esquerda companheiros, companheiras que ainda acham que a questão de raça, a questão de gênero, desarticulam a luta de classe. Isso dá uma preguiça incrível, porque é desleal, é de um desconhecimento atroz, né? Porque classe também é categoria, e também é a categoria que produz identidade, né? Então, é muito importante que a gente entenda que a escola ainda reproduz brincadeiras de menino, brincadeiras de menina, que a universidade ainda mantém guetos profissionais para carreiras que são percebidas como de mulheres e outras que são percebidas como de homens, né? Então, ainda há isso. E não podemos esquecer, né? Nós tiramos a presidenta Dilma no apagar das luzes de uma conferência nacional de diversidade, cidadania, em que ali estavam, como nunca antes na história desse país, e isso é mesmo verdade, variados grupos, né, que são minorias sociais, embora não minorias quantitativas, né? Pessoas que lutam pelos direitos dos idosos, pessoas que lutam pelos direitos dos surdos, dos cegos, das pessoas LGBTQIA+, né? E existem especificidades. Não há de se colocar tudo no saco da diversidade para dar um bom verniz para os programas de governos, para os projetos políticos pedagógicos, para os eventos que a gente participa e fala assim, aqui é a mesa lá da diversidade, ali é da cidadania. Não, porque existem especificidades. Então, o livro Educar Meninas e Meninos Relações de Gênero na Escola, que, como disse, está na segunda edição de 2021, em não sendo um clássico, como diria o Humberto Eco, ainda não acabou de dizer o que ele começou a nos contar lá em 2006. Né? Porque o Humberto Eco diz isso, né? Porque é um clássico, né? É um livro que nunca acaba de contar aquilo que ele veio nos dizer. Né? Longe de ser um clássico, esse livrinho de divulgação de uma tese super contemporânea. Quem me dera, onde já se viu. Mas acho importante, né? E, inclusive, eu estou na mão aqui com um exemplar que é da primeira edição, que eu dei de presente para a Cláudia, a segunda vez que eu a vi, Merle, está assim, para a Cláudia, com o desejo de implantar todos os nossos projetos, incluindo aqueles que a gente ainda vai criar. E esta mesa aqui, para a qual eu fui convidada, é um desses projetos, que é a Cláudia vir para a área de educação e eu ir para a área de comunicação, para a gente fazer um diálogo entre esses saberes e justamente trazer o feminismo e a comunicação e a educação para o centro da conversa, né? Porque para nós também não nos interessa o debate LGBTQIA+, elaborado por gays acadêmicos misóginos, porque existe, embora nem todo gay seja misógino, que bom, e nem toda lésbica seja feminista, que pena, né? Nós temos, inclusive, irmãs salesianas que são super feministas, né? Dani? Oi, querida, meu amor. Nosso tempo acabando, meu amor. Acontece, é tão triste isso. Tá bom, eu vou já acabando. Tenho mais 3 minutos, é isso? Não, já fechamos os 20. Então, tá bem. Então, o que eu quero dizer nessa minha despedida é que vocês, por favor, vão para o site do Flores, leiam os nossos artigos, nos procurem para conversar. O tempo online nos permite diferentes diálogos como esse com maior facilidade. Procurem o livro no site da Editora Contexto. Procurem no site da Editora Cortez, que esse também é sobre professor e relações de gênero na educação física escolar. E tem um novo livro para sair, na Editora Nau, que chama-se Saberes Docentes Fora do Armário. Professoras lésbicas e educação básica. Então, queria muito que vocês ficassem de olho, porque esse livro que eu falei, de Saberes Docentes Fora do Armário, vai ser lançado no segundo semestre. Já está no prelo, já está em produção, nessa editora maravilhosa, que tem uma aba de e-books gratuitos sobre educação, juventude e outros tantos temas. Então, recomendo demais que vocês visitem o site da Editora Nau
E, enfim, obrigada. Passou voando esse tempo aqui com vocês. Venho todas as vezes que vocês chamarem. Prometo às moças intérpretes de Libras que enviarei informações num outro momento, em que nós nos encontraremos para falas novamente, porque desta vez eu não enviei. Um grande beijo para todas e todos e todes, na luta sempre. Obrigada, Dani. Mais uma vez, ouvindo, né, ouvindo a Vera, agora ouvindo a Daniela, eu percebo que honra mesmo estar nessa mesa, né, que tem tudo a ver, assim, com tudo que eu penso, com tudo que eu acredito. E a gente vai, na verdade, coroar esse momento, né, com a fala agora da Sátira, que vai falar sobre educomunicação e negritude. E aí, novamente, eu me sinto muito contemplada, né, nessa mesa. E agradecer por estar aqui hoje, né, com essas mulheres maravilhosas. Por favor, Sátira. Gratidão, Merli. Da próxima vez eu que quero te mediar, que tu também é uma pessoa muito importante na nossa Universidade Federal do Pampa, não é? Você lá do campus São Borja, eu do campus Jaguarão, inclusive você, então, coordenando o nosso NEAB de São Borja, e eu estando no NEAB de Jaguarão, que a coordenadora é a professora Jane Vargas Escobar, que vem lá de Santa Maria, né, a professora Rosane Rosa, que está aí conosco. Então, eu quero também agradecer esse momento ímpar de estar aqui, não é? A gente sabe de todo o empenho da Clara, da professora Rosane e toda a rede salesiana, para ter esse evento, não é? Que estava há muito tempo que não tinha, e quero também dizer que é uma honra estar aqui, além da Merli, com a professora Daniela, não é? A Dani, então, que traz sempre junto com ela o coração da Cláudia Alane, que esteve conosco no Educom também, foi minha banca de doutorado, não é? Então, a gente tem várias relações aí. E a professora Vera também, que daí, então, já começa a trazer dessa questão dos segmentos, não é, dos direitos humanos, que nós precisamos dividir em segmentos para entender o que é ser mulher, o que é ser mulher negra, o que é ser mulher trans, não é? Porque esses segmentos têm esse impacto nesse conceito de universal. E o racismo e o sexismo, a gente sabe bem, é um ingrediente dessa cultura que acaba, então, também sendo afetado, não é? Então, desculpa, eu esqueci de fazer minha audiodescrição, então eu sou uma mulher preta, estou de óculos, não é? Estou com bastante roupa de frio, que aqui no Rio Grande do Sul está frio, avermelhada, não é? E é um prazer estar aqui também com as intérpretes, não é? E todo mundo junto nesse momento. Eu vou passar a minha apresentação, que eu tenho que ser rapidinha, não é? Então, eu já agradeci de estar aqui nesse momento com toda a mesa e quero fazer um resgate, então, daquilo que me cabe, que é da educomunicação e a negritude, que tem vários contextos, não é? Mas, especificamente, para além dos antecedentes, pautando democracia e cidadania, é importante a gente entender que justamente a questão da negritude apagada, ela tem a ver com esse manter de status quo, não é? Desse nosso racismo à brasileira, que foi muito bem pautado na Conferência de Durban em 2001, por exemplo, não é? Que justamente traz à tona essa questão em forma de reforçar políticas públicas que garantam, sim, cidadania e democracia. E aí a gente tem a pérola da Angela Shaw in Memoriam, que pede para o Ismar, então, para o professor Ismar Soares, não é, que leva essa educomunicação até as nossas mãos sempre, que ela observa que justamente os grupos afro de Salvador estão, sim, tendo práticas educativas, né? Aliás, educomunicativas, e ela vai observando isso, e ela
sugere esta área da expressão comunicativa por meio das artes no contexto da educomunicação. Então, a educomunicação, ela é pioneira nessa questão, pioneira que eu quero dizer do ponto de vista de trazer essa discussão também, né, desde o início, o Núcleo de Comunicação e Educação da USP, esse diálogo África e Brasil, então vai tecendo e entendendo que cidadania, sem se relacionar com essa pluralidade, ela acaba não tendo o resultado efetivo de uma cidadania, inclusive comunicativa, não é? Então, é nesse contexto que nós criamos, em 2006, o grupo de pesquisa EduComAfro, não é? Eu vinha de uma história com o curso de comunicação, trabalhando com a questão infantil, não é? Que também era algo menor de se estudar na comunicação, e também com a questão de poesia. Então, quando eu saio da comunicação, que eu fiz jornalismo, dizem, olha, vá fazer, então, em letras, que tu consegue aproximar a infância da comunicação. E estudo, então, a poesia infantil no Castelo Rá-Tim-Bum. E esses nossos ingredientes, não é, brasileiros, são tão fortes que na minha dissertação de mestrado não existe nenhuma palavra de negritude consciente, não é? Dizendo toda essa questão que depois eu trago quando entro, sim, para o movimento de mulheres negras, não é? E aí, então, a gente cria o EduComAfro no contexto de que a Lei 10.639 acaba sendo criada, que é justamente para se garantir história e cultura afro, e depois as indígenas, mudando a LDB, não é? E aí, então, a gente vê que existe, sim, uma tendência maior de se produzir cultura contemplando a negritude. É assim que é, então, criado o EduComAfro. E juntando o EduComAfro com essa questão da educomunicação com produção cultural e depois comunicação, não é, através do gênero, raça e etnia na mídia, foi que a gente acaba percorrendo, porque esse é um projeto do Sindicato de Jornalistas, não é, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que tem o primeiro núcleo de jornalistas negros e negras, que faz toda aquela questão da FENAGE, pauta isso num congresso e vai entrando, inclusive, nas conferências de comunicação, que eu também conheço a professora Rosane Rosa, não é? Quando a gente está andando por todo o estado do Rio Grande do Sul, capacitando nas faculdades de comunicação para, sim, falar de gênero, raça e etnia, não é? Nos seus currículos. Então, diante disso, juntando a educomunicação, não é? E a professora Vera também nesse contexto, né, que foi Juí, Santa Maria, Bagé, os 9 Coredes, na verdade, nossas regiões do estado do Rio Grande do Sul. Que aí, então, eu também acabo indo para a Secretaria de Educação do Estado, não é? E aí a gente acaba criando o EduContier, porque trabalhamos junto com a questão da educomunicação, com os NTS, com os núcleos de tecnologias educacionais, que estão sendo capacitados com o Proinfo, não é? Paralelamente com a questão da educomunicação e negritude, a gente vai ampliando justamente esses diálogos para chegar nessa sensibilização, não é? Da educação para a comunicação, para além das tecnologias, não é? Daquilo que Paulo Freire sempre nos chama a atenção, e a área da educomunicação também vai nos vai nos apontando que é importante a gente ter essa noção do quanto a área da educomunicação ela pode ser libertadora, não é? Então, é nesse contexto que a professora Rosane Rosa, e vocês me desculpem que ela é uma pessoa muito especial, que ela, né, nos abre uma perspectiva importante da educomunicação, nos convida, então, para a gente ir a São Paulo, quando a gente, então, recebe esse presente de, além do EduConsul, já ter uma história no estado do Rio Grande do Sul, com o primeiro sendo na Federal de Santa Maria, com a professora Rosane Rosa encabeçando, depois a professora Vera, a gente faz o terceiro EduConsul, então, na PUC, e ganha de presente essa questão de trazer o Encontro Brasileiro de Educomunicação. Pela primeira vez, ele sai
de São Paulo e vai para outro estado, não é? E com a temática da diversidade. Então, diversidade, educomunicação, tecendo saberes e integrando práticas, não é? Justamente trabalhando com estas diversidades, mas não de forma a colocar tudo dentro de um saco, não é? E dizer tudo é diversidade, mas sim conseguindo enxergar esses segmentos de forma respeitosa e emancipadora, não é? Então, é nesse contexto que, em 2015, a gente realiza esse grande evento, que então tem um diálogo com as escolas do Rio Grande do Sul, países de fora, os professores assistiram, as faculdades de comunicação estavam presentes, não é? Tudo isso está registrado lá, então, no site da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais de Educomunicação, não é? Então, tem toda a relação lá de quem trabalhou, a comissão organizadora, e inclusive, a questão de que nós temos na ABP Educom, não é? Um grupo que trabalha com as relações étnico-raciais, não é? E sempre foi pautado pela a Paola Prandini, que inclusive estava no nosso encontro, que ela promoveu essa exposição das Carolinas, não é? Com base na Carolina Maria de Jesus. Então, percebam o quanto essa questão da educomunicação está sempre atenta à questão da diversidade, né? Então, nós lançamos os livros, na verdade, resultados, e a ABP Educom, sempre tem a tradição de publicar, não é, essas pesquisas, esses artigos, apresentações que estão em cada encontro. E nós temos um grande projeto que, de novo, não é, protagonizado com a professora Rosane Rosa e uma equipe muito grande que fez esse projeto de educomunicação intercultural, inclusive em diálogo com Moçambique, não é? Então, percebam a negritude transpassada, tanto a partir das temáticas, como a partir das trocas dessas vivências, não é? Que vão sendo efetivadas, ela que já tinha trabalhado em outros editais com Brasil-África, não é? Aproveita esse edital Abdias Nascimento, que também está trazendo à tona esse diálogo, e faz um grande trabalho, tem vídeo na internet, vocês podem acompanhar para quem não conhece. Então, a partir dessas áreas de intervenção da Educom, que a gente sabe que são várias, não é? A gente fala mais educação para comunicação, mas agora está essa moda da produção midiática, que é a disputa de sentido, não é? Todo mundo pode fazer a sua produção e disputar o que é gênero, o que é ser menina, o que é ser menino, porque a gente se trai. Eu me lembro que eu sou mãe de um menino e quando ele era pequeno eu comprei o tal do livro Como Educar Meninos, depois que eu me dei conta, não é? A gente, então, entrando no movimento de mulheres negras e tudo, bota fora esses dogmas, não é? Essas publicações que fecham a nossa mente, não é? Então, a partir das áreas, eu acabo voltando, na verdade, a estudar Oliveira Silveira, que, na minha opinião, é um grande educomunicador, não é? Que, então, eu entro na Unipampa para ser colega da Merle, e, então, ele é egresso da URGS, e as duas universidades estão concedendo o doutor honoris causa para Oliveira Silveira, que vai ser entregue até o final do ano, pelo menos na Unipampa, que a gente tem mais controle, né, Merle? Então, Oliveira Silveira, que já trabalhava com essa perspectiva de resgate das culturas afro, das culturas indígenas, e essa mais clara da afro, não é? Então, a gente, por dentro dos NEABs, não é? A gente acabou dando nomes, e quando eu estava, então, em Bagé, tive a oportunidade da gente sugerir o nome de Oliveira Silveira para um NEAB, não é? Então, cada NEAB da Unipampa, né, Merla, que nós temos 10 unidades acadêmicas, 10 NEABs em potencial, deu um nome para os seus NEABs, né? E Oliveira Silveira recebeu esse nome. Então, eu resgato que Oliveira Silveira estava naqueles grupos também dialogando, ele não morava em Salvador, na Bahia, mas dialogava justamente com essa rede de negritude brasileira, não é? Aqui nós temos o Jonas, eles estavam no Ileaê, que o Jonatas é um poeta também, que foi esposo da nossa grande Luísa Bairros, não é? Então, essa perspectiva, e Oliveira Silveira sempre querendo resgatar, principalmente
fortemente a cultura negra gaúcha, para que ninguém fale que não existem negros e negras, não é, no Rio Grande do Sul. Então, ele pautava e era convidado, inclusive, pelo governo federal para produzir, não é, material sobre essa questão da negritude no extremo sul do Brasil. Nós tivemos a oportunidade, com mais de 100 pessoas, de fazer o RS Negro, que é justamente um kit educomunicativo, tanto a hora da questão de música, que foram doadas, né, aulas e tudo mais, não é, que foram distribuídas, e esse impacto, né, está cada vez mais presente, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Computação, foi o encerramento feito no 20 de novembro, e foi citado, não é, esse 20 de novembro, porque sim, Oliveira Silveira estava nesse contexto do primeiro 20 de novembro do Brasil, que foi em Porto Alegre, né? Em 2021 nós fizemos 50 anos. Então, nessa perspectiva, surgiram muitos outros produtos educomunicativos, como esse MOOC, que prepara para os 50 anos do 20, não é? Que é justamente na plataforma Lúmina, apresentando essa trajetória desse negro poeta, a vida, a obra, a consciência negra. Nós acabamos de encerrar uma grande exposição em Porto Alegre, não é? Que Palmares não é só um, são milhares, com várias curadorias, e que a gente então ouve o vídeo, né, de todo mundo cantando a estrofe do hino sul-rio-grandense que Oliveira Silveira sugere, dizendo que povo que é lança e virtude, a clava quer ver escravo, e não o contrário, não é? Então, a gente tem todos esses resgates, sim, do ponto educomunicativo. E a gente, então, vai andando mais um pouquinho na questão dessas áreas da educomunicação, não é? Que vão sendo estabelecidas a partir de se olhar as mídias na educação, a informática na educação, e aí várias outras questões, o ensino híbrido, todas essas questões. A gente também tem as Viagens do Tambor, que é um jogo que está sendo elaborado. Aí a gente percebe também, por exemplo, só como exemplo aqui, né, as questões de representatividade que o pessoal do LAD, da URGS, tem pesquisado também, nos ajudado a pesquisar, da negritude nos jogos digitais, por exemplo, não é? E lembrando que sempre, neste momento histórico que nós estamos, é importante, sim, que a gente garanta que a educomunicação possa nos ajudar na cidadania comunicativa e todas as áreas que ela abrange, dos direitos humanos, inclusive, que a gente tenha acesso a essa democratização da comunicação e pela educação, não é? Então, por isso, vocês percebam que a própria Sociedade Brasileira de Informática e o Congresso de Informática na Educação faz pela primeira vez uma mesa preta o ano passado, não é? Dando voz, né, a quem já tem voz, mas mais voz para que essa negritude vá trabalhando, e com isso a SBC faz um convênio com a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, então agora sim a BPN, não é, que eu faço parte, que a Merle também faz parte, para que a gente fazendo trabalhos em conjunto. Então, diante disso, a gente tem essa questão, né, que eu falei, mais específica do Oliveira Silveira, mas nós estamos, né, Merle, vamos propor a criação de uma área dentro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, que vai se chamar Educomunicação e Tecnologias Educacionais, num primeiro momento, vai acontecer em Recife, aqui a gente só tem a divulgação da sessão temática, mas vai ter a mesa e depois a reunião da área, não é? Então, vejam o quanto a negritude, né, está também alargando essas questões, sempre esteve junto com a educomunicação, e que ela, então, está nesse momento também aproximando esses laços do ponto de vista da cidadania, né? Desculpa se eu falei muito rápido, espero que não é? E estou à disposição. Gratidão, gratidão, gratidão. Tem 5 minutos ainda, hein? Mas já acabou a minha fala, agora eu vou abrir para as perguntas. Tá bom. Obrigada, né? Como sempre, assim, a gente, né, conseguiu ter um panorama sobre como está essa questão da negritude relacionada à educomunicação. Então, são muitos projetos que estão sendo tocados aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho fundamental, né, que a gente possa falar sobre essas questões. Eu vou tentar agora fazer uma amarração, né, entre as 3 falas né, dessas mulheres maravilhosas,
para a gente poder, a partir disso, fazer alguns questionamentos, tá? Bom, na fala da Vera, eu acho que a gente teve ali né, uma discussão fundamental para a gente pensar o potencial da educomunicação para a concretização dos direitos humanos, né? Então, todo o trabalho que fazemos como educomunicadoras, ele tem como viés, sem dúvida, uma dimensão crítica e uma dimensão inclusiva. Eu acho até importante, né, Vera, a gente discutir isso sempre numa perspectiva que a educomunicação ela tem um viés popular. Se a gente for voltar para a origem dela, a partir, né, do Mário Kaplun, do próprio Paulo Freire, a educomunicação é, sim, algo que tem a ver com inclusão, que tem a ver com dar relevo às minorias, com fazer uma leitura crítica dos meios de comunicação na contramão, na verdade, da hegemonia, né, midiática, que muito bem representa os seus interesses. Então, acho que, quando tu falas em direitos humanos, né, na escola democrática, como um espaço que tem que ser de liberdade de expressão, acho que a gente deixa muito claro, né, como que a gente organiza esse discurso a partir da educomunicação. Então, aprender para a vida, pensar o coletivo, é muito freiriano isso, né? Então, acho que é muito bonito a gente pensar que a gente atua numa área que mescla dois campos tão importantes, né? Numa perspectiva crítica e inclusiva. E, sem dúvida, a educomunicação nos ajuda, né, na concretização desses direitos humanos que estão tão vilipendiados nesses últimos anos, né? A gente tem vivido situações bastante complicadas em relação a isso. A Daniela entra também na questão do direito humano, né? Que tem a ver com a questão de gênero, com a questão de orientação sexual, e numa questão importantíssima, né? Que é a gente se pensar como educomunicador, como educador, que precisa discutir a diversidade dentro das instituições de ensino, né? A gente acredita, né, eu já trabalhei muito com criança, né, eu comecei a minha carreira trabalhando com escola básica, com jardim de infância, e eu lembro que desde então, né, eu fazia essa discussão a partir das crianças, porque eu acho que é nessa base lá da educação infantil que a gente precisa começar, porque é exatamente lá que eles chegam, às vezes, das famílias, com visões muito estereotipadas, né, de quem são homens, de quem são mulheres, do que fazem, do que deveriam fazer. Então, eu não consigo imaginar uma educação sem gênero, sem discutir gênero, sem discutir diversidade, sem discutir feminismo, né? É um direito humano, né? E é um direito que a gente precisa abrir, meio que a picadas, meio que chutando a porta, porque as escolas, de forma geral, elas se negam a fazer essa discussão, como se fosse uma questão das famílias, de escolhas, e não de direitos humanos, né? Porque essas crianças vão sair dessas escolas depois e vão fazer as atrocidades que acontecem por aí, né? De violência, né? De perseguição às pessoas que são diferentes, que têm, né, uma outra orientação. Então, acho que essa discussão que você levanta no livro, ela é extremamente importante, que a gente precisa preparar as professoras e professores para lidar com a diversidade. Porque, às vezes, as crianças fazem questionamentos e as professoras e professores não têm condições de responder. Fulana tem duas mães, eu já ouvi isso, né? Fulana tem duas mães, tá? Mas como isso? Meu Deus, pelo amor de Deus, tem inclusive livros hoje, né, de história para as crianças, onde tem duas mães, dois pais, etc. Então, qual é o medo que as pessoas têm, né, de assumir que isso faz parte da vida, né, e que precisa se preparar para isso? Então, o preconceito tá muito arraigado ainda nos próprios cursos de pedagogia, né? E aí eu estou falando isso porque, claro, né, é também o meu campo de estudo. Então, eu percebo assim, o quanto isso ainda precisa caminhar, né, Daniela? E né, eu acho que a gente fecha daí com a fala da Sátira, né, que nos mostra a questão da diversidade no sentido da nossa negritude.
Eu vou compartilhar com vocês uma questão que me aconteceu há umas 3 semanas atrás. Eu fui vítima de racismo numa farmácia de Porto Alegre, né? Eu saí da fila que eu estava aguardando para comprar o medicamento e o segurança veio atrás de mim até a porta da farmácia e pediu para eu abrir minha bolsa, né? Foi uma coisa assim muito difícil. Eu, na verdade, não falei para muita gente isso. Hoje eu resolvi, né? Depois de tudo isso que a gente discutiu, eu tinha que falar, né? A farmácia Panvel, né? Eu acho importante dizer o nome do santo também, né? E aí foi uma situação em que eu percebi assim, meu Deus do céu, o quanto o racismo é violento, o quanto ele destrói com a gente, o quanto eu não sabia o que fazer, Sátira, eu não sabia o que fazer com todo o preparo que nós temos dentro do NEAB, as discussões que nós fazemos, eu congelei, eu tremia, eu fui na farmácia porque eu estava com problema sério de infecção urinária, então eu estava com muita dor. Gente, foi uma coisa assim, ó. E claro que daí, como educadora, né, o meu papel foi tentar ir atrás de uma reparação. E a única coisa que eu ouvi da rede de farmácias é: me desculpa, não vai mais acontecer, não é do nosso feitio fazer isso. E eu fiquei pensando, meu Deus, essas desculpas não resolvem nada, não reparam nada. Sabe, eu cheguei a cobrar isso: olha, vocês precisam ir a público, né? Educar as pessoas para isso, usar o espaço midiático que vocês têm para falar sobre o que aconteceu. Então, assim, ó, é muito complicado, né? Falar de direitos humanos, falar de orientação sexual e gênero e falar de racismo num país hoje, né? Que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que o que vocês trouxeram, né, e eu acho que tem a experiência de cada uma de nós aqui nessa mesa, né, na vivência que nós temos nessas temáticas, acho que a gente tem muito a fazer ainda, né? Eu acho que a gente precisa construir outras pontes para discutir essas temáticas, precisamos unir mais as nossas agendas de pesquisa, e acho que essa oportunidade que o Grupo Educom aqui do Rio Grande do Sul está nos dando para esse diálogo é algo, nossa, é muito importante. É um espaço também de denúncia, é um espaço também de crítica, né? E nós estamos aqui num momento assim que é bastante emocionante, tá? Eu queria dizer para vocês que eu estou muito honrada de estar aqui com vocês, né? De fazer parte desse momento. Já queria de antemão agradecer toda a equipe que nos trouxe até aqui, né? Com toda essa competência de a gente poder estar se ouvindo bem, estar com uma boa imagem, né? Está com uma boa infraestrutura técnica, então eu queria muito agradecer as equipes de apoio, as intérpretes também, que foram, né, fundamentais, toda a organização, e principalmente, né, essas 3 mulheres maravilhosas, né, que eu tive a honra de mediar, e que me emocionaram muito nas suas falas, nas suas lutas, e, nossa, que a gente possa se encontrar novamente, né? Então, queria que vocês... né? A gente tem ainda alguns minutinhos, se vocês fizessem uma fala final, né, que pudesse contemplar tudo isso que a gente viveu hoje. Muito obrigada. Obrigada, Merle. Obrigada por essa oportunidade também de estar ouvindo essas mulheres maravilhosas, como a Merle diz. É sempre uma oportunidade da gente refletir sobre as coisas que faz, especialmente em relação à educomunicação. Quem conhece o meu trabalho de longa data sabe que eu comecei na educomunicação pelo rádio na escola, e eu acho que me abriu muitas portas para compreender de fato essa que não é para mim só uma perspectiva teórica, mas é principalmente uma perspectiva prática de transformação, porque eu acho que a educomunicação ela abre realmente portas para a cidadania, ela abre portas para a democracia, porque ela propicia, né, entre os participantes vivência e convivência. Por meio das atividades práticas, os sujeitos eles vão compreender as suas limitações, eles vão compreender a realidade que eles estão, vão aprender
digamos assim, fazer contatos, negociar, fazer escolhas, decidir, pesquisar, estudar. Eles vão aprender a argumentar, a medir as palavras, a ouvir. Eu partilho bastante da cultura de ouvir. Eu acho que, às vezes, a gente fala demais, a gente precisa ouvir mais os nossos pares. E o ambiente da educomunicação, ele te propicia isso, que você tenha voz, mas que você também articule esse espaço de tal forma de que essa voz seja plural, de que todos possam falar e se expressar sem medo. Acho que a educomunicação é um caminho para a emancipação dos sujeitos, para melhorar sua autonomia, sua autoestima. Então, a gente viu isso como resultado dos projetos. Mas eu também penso que nós precisamos de políticas públicas que nos ajudem a fortalecer, né, esse trabalho da educomunicação. Existem já muitas iniciativas, né, nessa direção. Aqui em Ijuí, a gente conseguiu colocar o projeto Rádio na Escola, por exemplo, dentro do orçamento participativo do Estado. Então, foi uma conquista. Acho que em outros lugares, São Paulo tem um trabalho legal, né, também com o Rádio na Escola. Enfim, acho que a gente precisa somar forças, como eu disse antes, para multiplicar a educomunicação. Obrigada, Vera. Daniela? Bom, diante do que a queridíssima Merle disse, quero dizer que totalmente recíproca a minha admiração por ela, especialmente por ela, e por todas, por N motivos, as integrantes da mesa. Eu queria dizer que, assim, quanto a essa coisa das professoras e dos cursos de educação, as pessoas não entenderem muito bem de gênero e de raça, né? Toda faculdade de educação tem professor da pedagogia que não fala de gênero e nem de raça. Diz que tem que estudar muito para falar disso aí. Mas, engraçado, eles dizem que eles falam de cinema, de comunicação, de jornal mural. Incrível. Eu falo assim, nossa, gente, a gente tem uma gente aqui que sabe de comunicação, né? Que é uma área de saber, inclusive da minha companheira Cláudia, que eu tenho maior cuidado, mas não sabe de gênero, né? E dá curso de pós sobre educomunicação, sem citar Vossa Senhoria. A questão não é citar, é estudar os referenciais, né? Eu estou dizendo isso porque também tem uns colegas que falam estão falando de diversidade, mas não estão. São slogans, né? Então, usa educomunicação como slogan na educação, mas não faz educomunicação como vocês estão dizendo, né? E estou dizendo isso mesmo, viu, gente? Estou dizendo isso mesmo, porque a área de educação, assim como na área de comunicação e em outras tantas áreas, tem um monte de gente que diz que faz, que está fazendo, que está considerando, e, na verdade, não está, né? E isso tem muito a ver com edital de pesquisa, financiamento, inclusive, você vê, gênero é uma coisa que ninguém falava de gênero, ninguém falava de raça. Aí teve o primeiro governo do PT, segundo governo do PT na esfera federal, começou a ter edital de gênero e de raça no governo federal. Aí pipocou nas universidades um monte de gente falando disso. Ah, bom. Mas que bom que tem, é para ter mesmo. E é por isso que um governo do campo da esquerda tem mesmo que dar dinheiro para isso, financiar, para pipocar. A questão é quando as pessoas se interessam por algo, para adquirirem algo em um edital, para terem um currículo, para quererem saber algo. Então, o meu desejo nessa noite, em que um dia depois do ministro da Educação ter sido preso, eu vou lembrar isso todos os dias até outubro,
O meu desejo é que as pessoas que estão na área de educação, assim como elas acham importante saber da categoria classe, considerar a categoria classe, saber usar as questões de comunicação, que querem dizer que fazem pesquisas sobre comunicação, e, na verdade, às vezes não fazem, que bom, então fala de gênero, então considere raça, né? Mesmo de uma maneira em que você apenas tateie, mas diga que faz. Mas então diga que faz. E faça, do seu modo, né? E eu acho importante isso, porque daí, ainda que a pessoa tenha algo que a gente pode considerar equivocado, errado, ainda assim é algo que tira a pessoa do lugar, mobiliza, ela faz algo que é capaz da gente perceber que a pessoa está ali na perspectiva dela fazendo algo, né? E a gente pode, então, dialogar, né? Então, Merle, o que eu, a partir do que você nos coloca, é quando as pessoas dizem assim, mas eu não sei do que se trata isso. Sabe sim, inclusive porque sabe muito bem o que nós estamos combatendo hoje no governo federal. Nós estamos com um genocida no poder, porque esse genocida disse que podia matar, sobretudo, quem é pobre, quem é preto, quem é gay, quem é mulher. Né? Então, se depois disso as pessoas não acham que é importante a luta antirracista, a luta antimachista, antimisoginia, a luta contra a homofobia, mesmo não sendo gays e lésbicas e trans, mesmo não sendo negras, né? Mesmo não se percebendo como pobres, bom, se depois disso tudo que nós estamos vendo aqui, as pessoas não acham importante se informar, acham que isso é uma questão só para quem é militante, para quem é pesquisador, aí, ou, como diria a minha orientadora, ou é preguiça, ou é burrice, ou é deslealdade, má fé. Eu lamento ter que acabar com esse banho de realidade, a minha fala, mas é porque eu tenho certeza que dentre nós não existem pessoas deste naipe, embora estejamos rodeadas. Estamos rodeadas, mas as pessoas sempre podem mudar, né? Sempre podem aprender e sempre podem, se não quiserem mudar nem aprender, entender que tem um marco legal, né? Que fazer diferente de marcos legais pode ser considerado ato punível, criminalizável, tristemente criminalizável, né? Porque, que discurso punitivista, né? Pois é, a gente não quer ser punitivista, mas a gente também não quer morrer, a gente quer ter o direito de existir, e não só sobreviver, mas também vicejar, né? E é nesse sentido, então, que eu me despeço nesse momento e quero comer a pizza da Dora e ler a tese do Pedro. A minha inspiração é a família da Merle, muitas vezes na minha vida. Quando fica difícil, eu vou lá olhar para eles nas redes sociais. Obrigada. Meu amor, querida. Que acalento, que acalento. Eu também tenho muita admiração pela família de vocês, vocês sabem, né? Sátira, nossa, vamos encerrar então, né? Vamos nessa. Eu também vou falar poucas palavras, né? Mas essa questão que a Merle nos traz de ter sofrido uma situação é tão interessante que é isso, nós estudamos muito isso, nos dedicamos a essas pautas e quando acontece conosco a gente fica realmente em estado de choque. Eu me lembro que quando eu estive em São Borja, justamente para desenvolver aquele projeto do gênero, raça e etnia na mídia, não é? Eu sei com a professora Denise e a gente foi numa loja e justamente isso, deixaram ela entrar e a mim não é, com a bolsa. Então, eu também fiquei em estado de choque, é uma coisa muito interessante, assim, a gente ter esse sentimento do racismo nos rouba o chão, não é? E dialogando com a Daniela, não é, e com a professora Vera também, é bem essa questão, a gente compreender e estudar, não é? Não garante a equidade, porque a gente tem como pano de fundo, principalmente no nosso país, esse manter do status quo, não é? Então, não,
às vezes não se quer realmente não ser racista, não é? Mas quer justamente macular, inclusive, a nossa democracia, a nossa cidadania, invisibilizando, inclusive, as identidades, não é? Como a professora Rosane Rosa falou no início, ali com Boaventura, aquela citação clássica, não é? Valiosa para nós. Então, eu encerro também nessa perspectiva, não é? Que hoje está se falando, não basta não ser racista. Todos, todas e todes temos que ser antirracistas, não é? E ontem mesmo eu participei de uma discussão assim muito fraterna sobre se era que teríamos que usar o todes, o todas e o todos, não é? E a reflexão final que eu dizia era o seguinte: a questão é importante, sim, porque é uma disputa de vocabulário, não é? Mas mais importante que isso é que nós temos que minimizar, evitar, combater todo tipo de violência que é gerado justamente com esse poder que o preconceito linguístico não deixa a gente colocar como importante, não é? Então, se a gente tem ou não tem que estar falando essas palavras, sim, a gente precisa conversar sobre isso, mas que bom que as nossas crianças já falam isso naturalmente. Não adianta um pai, uma mãe, não é, ir na escola e dizer, olha, não é para dizer isso, mas as nossas crianças estão hoje, também através da educomunicação, tendo mais acesso, não é? E também construindo essa nova disputa de sentido com as suas próprias produções, nos seus youtubers da vida, não é? E várias outras redes sociais. Muito obrigada. Merle, nós temos uma pergunta no formulário aberto para questionamentos, do professor João Alberto Steven Munzberg, da Unilassalle Canoas. Ele pergunta: como eu, branco, posso falar de racismo? Né? Como nós sabemos que no meio universitário tem aquele questionamento: como eu, branca, posso pesquisar sobre racismo? Ou, da mesma forma, como eu, homem, posso falar ou pesquisar sobre feminismo? Ou como eu, branco, posso falar e pesquisar sobre indígena? Então, se querem, por favor, fazer um comentário, responder a esse questionamento do Alberto. Se eu não integro essa minoria, né? Porque, como uma participante falou, existem também, claro, uma infinidade de outras minorias que a gente vai tentando contemplar nos nossos eventos, né? Então, sempre estudaram, professora. Como se eu não integro tal minoria, como eu posso falar, né, sobre racismo? Sempre nos estudaram, professora Rosane, não é? A questão é de qual ponto de vista isso vai ser divulgado, publicizado, não é? Então, essa é a minha contribuição. Eu acho que a Merle também pode falar que, para além de objeto de estudo, para além não é, dessas questões, a branquitude, que você sabe muito bem, né, professora Rosane, nós temos um artigo que fizemos sobre isso, não é? Que é a branquitude crítica faz toda a diferença nessa perspectiva, não é? Então, o movimento, vamos dizer, de negro, por exemplo, nunca esteve sozinho. Sempre teve muitas pessoas antirracistas em companhia conosco, não é? Então, é importante isso. Mas essa é a minha contribuição, Merle, Daniela, professora Vera. Eu acho que estamos falando de solidariedade aqui, né? Sim, alteridade,
Alteridade, né? Alteridade, empatia, inclusive, vocês me permitem? Inclusive Aberto. porque, obrigada, professora Rosane, inclusive porque o professor Carlos eu não o conheço, mas ele não é aquele homem que está fazendo a linha ai de mim, coitadinho dos homens. Eu tenho certeza, porque ele é um homem elegante, é um homem que está aqui nos assistindo, está aqui participando, não só vendo. Então, existe mesmo essa preocupação, né? E aí, acho que é importante, um pouco eu falei disso, né? Ter nas bibliografias mulheres negras, citar as negras, né? Trazer as pesquisas das mulheres negras, trazer as pesquisas das mulheres feministas, trazer a voz dessas pessoas LGBT para a centralidade do debate, né? Assim, ao se dizer, enunciá-las, né? Dar voz a elas, né? Então, acho que é super importante isso, até que a gente tenha uma universidade menos branca, menos hétero, menos cis, né? Eu dizia outro dia lá na UFSCar, que é a Federal de São Carlos, a universidade onde eu vou ser titular na Federal de Juiz de Fora, se tudo der certo, e a professora Nilma Lino Gomes vai ser minha banca. Então, ela diz justamente isso, que eu tenho, eu sou, assim, tenho uma branquitude positiva. Eu acho uma fofice ela dizer isso. Quase eu acho um deboche às vezes, mas eu me enxergo. A melhor coisa que a gente pode fazer, ao invés de falar pelas mulheres negras, é garantir que elas estejam na mesa como essa mesa nossa aqui, né? Então, que bom que o professor Carlos tem essa preocupação. Estamos à disposição para fazer parte dos cursos de graduação em que ele estiver, porque a nossa perspectiva é militante mesmo. A gente trabalha a nossa carga horária e mais a dos colegas quando nos chamam, né? Tenho certeza que o professor Carlos vai... É Carlos, né, professora Rosane, a pessoa que fez a pergunta. Alberto. Sim, João Alberto. O João Alberto. Então, professor João Alberto, sabe, me chama que eu vou, se não vão as minhas orientandas, Magal já disse, me chama que eu vou, né? Pois é, lembre-se disso. Porque eu acho que a gente tem que estar nos lugares em que a pessoa está com essa dúvida, ai meu Deus, mas será que eu, branca, hétero, cis, será que eu estou falando? Será que eu estou sendo invasiva? Talvez esteja, não fique na dúvida, não passe vontade. Chame o sujeito da categoria que você teme ferir com a sua fala. Dê voz, dê espaço, dê plateia a essa pessoa que você acha que você está falando por ela. Não fale por ela, chame ela para falar. É isso. Isso que a Daniela está falando é exercer os princípios dos direitos humanos, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Eu acho que a gente tem que, nessas relações, né, de negritude e branquitude, o que a gente precisa exercitar é a cultura do ouvir e estabelecer espaços de diálogo, para que todos tenhamos mais voz. O fato de que eu sou branca não significa que eu não possa discutir a questão e promover a cultura justamente antirracista. Eu acho que tem que haver diálogo, tem que haver escuta e tem que haver abertura de espaços para isso. E o que você mencionou, né, eu achei bem interessante, como que você disse, vamos colocar nas bibliografias mais enegrecer, lesbianizar, transexualizar as nossas bibliografias, porque tem uma coisa... a pluralidade de vozes e de representações. Exato. Porque, por exemplo, os direitos humanos, eles não são de todas as pessoas, né? Se a gente simplesmente fala dos direitos humanos, como nos conta a Eliege Fante, nos lembra aqui. De fato, né? Os direitos humanos, eles só são humanos com os direitos das mulheres, das pessoas negras, das pessoas moradoras de rua, dos indígenas, né? Existe uma miríade a ser considerada, e dá para considerar. Ai, mas será que não? Vamos, só vai, que vai dar certo. Tem conhecimento produzido sobre isso. Desculpa, professora, me animo, perdão. Não, anotei uma frase que você falou quase no final da sua fala, Daniela,
a representatividade importa. E eu acho que é disso que a gente está falando, sabe? Quanto mais brancos e negros falarem sobre o antirracismo, sobre a diversidade, eu acho que a gente vai estar exercendo essa pluralidade, essa abertura de vozes, o se fazer conhecer, a abertura para o diálogo. Eu sou paulo freireana, eu acho que a gente tem que conversar, é isso, tem que conversar, independente de eu não pensar igual a você, sabe? Mas é no conflito que se estabelecem os crescimentos, que se estabelece o crescimento e o amadurecimento, penso eu. Muito bem, temos uma segunda questão. Ali, só para fechar essa primeira, vamos recuperar o Boaventura, que ele diz que para os direitos humanos serem emancipatórios, tem que contemplar a diversidade, né? A diversidade, a interculturalidade e o multiculturalismo, né? E não como foi concebido naquele momento, aquele padrão do homem branco, europeu, etc. Muito bem. A segunda questão que nós temos é da Eliege Maria Fante. Obrigada, Eliege, pelo questionamento. Como está a educomunicação indígena? Bom, aqui, de novo, entramos na questão da fraternidade, da empatia, e eu vou relembrar a professora da Universidade Federal do Mato Grosso, a Naine, que esteve presente no 3º Educonsul, e que desenvolve um trabalho lindíssimo lá de educomunicação junto aos professores indígenas, né? Para capacitá-los para se apropriarem das tecnologias e utilizarem nas suas aulas. E também a Naine é da tribo Terena. Ela falava para nós, ela é da comunicação, mas uma comunicação educativa, educomunicativa, né? Ela falava para nós do empenho da tribo terena em formar antropólogos, formar comunicadores para a autorrepresentação dos indígenas, né? Então, aqui também eu lembro duas questões, já que não temos ninguém diretamente representante dos indígenas, lembro duas questões. Uma orientanda, a Fernanda Patrocínio, que investigou sobre a lei lá de 2003 da obrigatoriedade da cultura indígena e afro na educação. Ela foi pesquisar junto aos professores de São Paulo e do Rio Grande do Sul como estava o desenvolvimento e a efetivação dessa lei. Muitos professores responderam que eles não abordavam porque não se sentiam preparados. Eles não eram negros, não eram negras e não se sentiam preparados, né? Então, vejam como nós temos que trabalhar isso. Bom, eu não preciso ser mulher para ser contra o machismo, né? Eu não preciso ser negra para aderir a um movimento contra o racismo e assim por diante, né? Então, falta essa clareza. E um outro exemplo que eu trago para tentar responder da Eliege é um outro orientando de doutorado, o Rony, da Universidade de Roraima, que veio fazer o doutorado comigo na UFSM. Ele pesquisou na Amazônia Legal a cobertura sobre os indígenas, né?
Então, eu bem nessa linha que a Daniela recomenda, né? Nós não podemos colonizar, nós podemos pesquisar, não sendo indígenas, né? Nós podemos pesquisar, mas com a preocupação de não colonizá-los. Então, o que eu falei para ele? Traga antropólogos, comunicadores indígenas para as tuas referências e para a banca também. Para a banca também, né? Então, eu acho que é essa preocupação de não colonizar se nós não fazemos parte a Vera Martins, que sobre feminismo, também minha orientanda, entre Moçambique e Brasil, né? Então, busque feministas africanas também, não só brasileiras, né? Então, eu acho que é essa a preocupação que nós devemos ter. Não colonizar, né? Temos que descolonizar nossas mentes, nossas referências. Rosane? Bem isso que a Daniela falava. Sim, Vera. Eu só queria trazer uma contribuição, ouvindo você falar de trazer a voz, né, de antropólogos indígenas. Eu trabalhei até pouco tempo no mestrado em Direitos Humanos da Unijuí, e a gente tinha, no último ano que eu estava lá, um indígena no mestrado em Direitos Humanos. Ele era professor de geografia na reserva indígena, e ele veio fazer um mestrado em Direitos Humanos. Então, assim, quando se discutia a questão indígena em sala de aula com os demais colegas, era outra perspectiva, sabe? De ouvir a voz da pessoa sobre a qual a gente está, discutindo, né? Sobre a sua cultura, sobre as formas de estudar, no caso, era a educação, né? A pauta do dia. Então, ouvir o Mauro Cipriano, o nome dele, ele agora é mestre em Direitos Humanos, ele também tinha muita dificuldade para entender como que a cultura branca pensava, né? Ele não conseguia assimilar o modo como a gente pensava. E era importante para a gente, crescemos juntos ao compreender como eles pensavam, sabe? Então, isso que tu diz faz todo sentido. Acho muito importante. Tá bem. Então, a Vera falou de forma muito sensível, né? A escuta desse indígena. E aí eu lembrei que nós temos um vício de dizer, de dar a palavra, né? Escutar. A Vera falou, escutar a palavra. Então, a educomunicação, ela se preocupa, né? Vendo a comunicação como um direito humano, ela se preocupa em criar espaços para possibilitar a fruição do direito à expressão de todos. Nós não podemos usar algo que a gente escuta muito, dar a palavra. Eu dei a palavra. Não, a gente não dá. Todas as pessoas têm a sua palavra, como dizia Paulo Freire. Todos têm a sua palavra. Se não expressam, é porque não é dada oportunidade, seja em sala de aula, seja nos movimentos sociais, né? Por isso que o nosso educador popular, educador comunicativo popular, Paulo Freire, trabalhou tanto e reforçou tanto a dialogicidade, né? Não é só falar, é escutar, né? Então, todos têm a sua palavra. Se nós criamos, não vamos ser arrogantes. Se nós criamos, oportunidade, espaços, né? Para que todos possam dizer a sua palavra. Muito bem. Nós, 20h58. O nosso querido suporte técnico, o Vitor, né? Já colocou aqui, gente, o link do formulário para registrar
a avaliação e a presença e para a certificação, né? Então, por gentileza, todos entrem no final. E vamos fechar, então, para conseguirmos sermos pontuais. Agradecemos muito a competente e sensível mediação da Merle e sua reflexão também, fazendo as ligações entre as diferentes falas. Agradecemos a Daniela, a Vera, a Sátira, as tradutoras, o Vitor e todos e todas os participantes desse nosso segundo dia, do nosso 4º Educonsul, um evento em parceria entre a ABP Educom RS, a Rede Salesiana Brasil e a UFSM. Então, uma boa noite a todos e a todas e até amanhã, para o nosso terceiro e último dia sobre uma diversidade de experiências e pesquisas educomunicativas. Abraço, boa noite.